sobre essa situação que aconteceu após o gol e tomou conta do final do jogo com o Guilherme Parede. Você chegou a conversar com o atleta? E como contornar isso para a sequência da Série C? Boa noite. Não dá para me contornar porque eu não vi nada. Não vi nada. Quando eu cheguei na roda, acabou o jogo, eu vim para minha sala. Quando cheguei na roda, eu vi alguns torcedores falando, mas não deu tempo de perguntar. Tá bom? Hélio, boa noite. Breno Beretta, Rádio e TV Bandeirantes. Eu queria que você falasse da importância desse resultado para o grupo, para a torcida, para vocês, para os jogadores também, e sobre as modificações, né, que você tentou antes e durante o jogo também, e queria aproveitar para emendar também em relação ao torcedor pegando no seu pé. Claro que tem um pouco daquela entrevista que você deu aqui depois do jogo contra a Itabaiana, mas eu queria que você falasse também dessa pressão em cima de você, qualquer coisa que você faça. 3 perguntas, viu? 3 perguntas. Só esqueci a primeira. A importância. Claro, eu tenho mostrado muito para os atletas, né, o nosso desempenho, né, estatístico. Né? Na sexta-feira tivemos uma conversa aqui, né, nós estamos sempre entre os primeiros no nosso desempenho estatístico. A equipe que mais chuta, a equipe que mais tem posse de bola, a equipe que defende melhor. Então, eu só mostrei isso para eles, continuar fazendo um trabalho melhor, né? Estaticamente, mas mostrando para eles, né? Para eles não deixarem de desistir, porque nós conseguimos empatar lá com o Maranhão no final, conseguimos empatar com a Ferroviária no final, também saímos atrás, e hoje fomos merecedores no final pelo que foi o jogo. Quem colocou mais volumes foi a nossa equipe, né? Resultado muito importante dentro da tabela, né? Tá entre os 8, é isso que o Guarani espera, né? Eu vou falar para você que às vezes é melhor estar assim do que ganhar todos os jogos e quando entrar na fase final a gente começar a tropeçar, né? Então a gente vai achando o time ideal, coloca um, troca um, e assim a gente vai mudando, vai achando uma equipe ideal, que nunca você vai achar. Depois são seis jogos para o acesso, né? Então acho que foi muito bom e nós vamos conseguindo achar uma equipe ideal. São muitos jogos, né? E sobre a substituição, a primeira do Herbert, né? Que a gente tinha conversado com ele, tenho pedido algumas coisas para ele. E teve duas bolas que nós tomamos contra-ataque. Ele é um dos caras que eu preciso que retorne, ele, o Cachoeira. E ele nas 3, eu vi que ele não retornou para mim, me mostra que está cansado, né? Então foi mais por isso. O Mirandinha é um grande jogador, tem bons atacantes ali no banco também. Então quando tem essas a gente vê que não está bem ali, a gente põe os meninos ali também que tem que dar chance, porque o Mirandinha está trabalhando, o Parede está trabalhando, está todo mundo trabalhando também. E eles têm entrado e têm entrado bem. Bom, é normal, né, cara? Normal. O torcedor quer ganhar. Eu tô ali focado no jogo. Não sei. Não dá pra entender o torcedor. Só agradecer, né, cara? Tinha 6.000 pessoas aqui hoje, né? Feriado prolongado. Se você vai no Novo Horizontino, não sei quem, não tem 6.000. Se você vai no Mirassol, numa Série B, numa Série C, não vai 6.000. Só agradecer que no próximo venha 10, 12. Você tem capacidade para isso. Eles forem em Araraquara. Você viu que legal? Campo lotado, um time de tradição como o Santa Cruz. Você viu bastante torcedor do Santa Cruz? Pô, legal. A Série C foi top demais você vivenciar isso. Um Santa Cruz e Guarani. Hélio, Israel Moreira, Rádio Central. Queria. Tem que ligar o microfone, né, professor? Israel Moreira, da Rádio Central. Eu gostaria de perguntar, pegar esse gancho final do Breno, sobre essa questão da pressão, que foi uma semana até difícil para o trabalho, nós imaginamos, pelo que ouvimos da torcida, nós mesmos na imprensa comentamos muito sobre o seu trabalho durante essa semana. Eu queria ouvir agora, com essa vitória conquistada, a tranquilidade que você terá com esses atletas na próxima semana, para trabalhar ainda mais. Você não teve o Luca hoje, o Isaac também fora, jogadores titulares da sua equipe na última partida. O quanto é importante para você a vitória de hoje, para você ter tranquilidade para trabalhar e como trabalhar novamente, porque mesmo com a vitória, tem torcedor pedindo a sua cabeça, tanto é que na troca sua do Herbert, você foi chamado de burro aqui. Então, eu queria que você comentasse um pouco com isso. Você tem um jogo importante e difícil contra o Maringá fora de casa na próxima rodada. Acho que trabalhar durante a semana depois do jogo da Ferroviária, a gente continua com o nosso dia a dia, né? Conversamos com eles. Eu sou muito de conversar individualmente com os jogadores, né? No nosso dia a dia. Tem que continuar, rapaz. Né? A gente mostra que fizemos um bom jogo, não fizemos um bom jogo à Ferroviária, mostramos para eles o porquê do empate, né? Temos que mostrar para eles, não fomos bem, tem que melhorar isso.
e trilhar ali, né? Os meninos estão muito empenhados, estão muito dedicados no dia a dia. Acho que isso que, para mim, é uma satisfação, porque eu estou vendo eles trabalharem pra caramba. E tanto que quando eu faço as trocas ali, o nível sobe, porque tem um grupo de jogadores bons e de homens também, que todo mundo só está pensando no Guarani, ninguém está pensando em si. Hélio, tudo bom? Boa noite. Vinícius Abarca, TV Bandeirantes. Bom, ainda invicto, né? 2 vitórias, 3 empates. Eu queria que você fizesse uma avaliação desse seu período à frente do Guarani, quase 2 meses aí, né? Desde que você chegou até agora, suas ideias, suas implementações de ideia e tudo mais. Também queria que você comentasse sobre a situação do Isaac e do Lucas, se existe alguma possibilidade deles poderem participar aí na semana que vem e recuperar durante essa semana. Pelo que o departamento médico nos passou, né? Acredito que a partir de terça-feira eles devem estar já trabalhando com a gente. Vamos ter que ter um certo cuidado, né? Porque foi muscular, mas acredito que eles devam estar com a gente, né? E a avaliação do seu trabalho no Guarani? Estamos tentando evoluir. Vamos evoluir, tá? No dia a dia, né? É uma equipe assim que a gente está tentando colocar minhas ideias, né? De intensa, posse de bola, pressão na bola. Estamos tentando. Se você olhar os scouts e nós scouts, nós estamos sempre lá em cima. E eles estão conseguindo fazer o que a gente tem pedido. Mas tem que evoluir, tem que melhorar, não é fácil, né? Mas eu acredito que esteja muito bem. Boa noite, Hélio. Beto Toledo, da Rádio Planeta Guarani. Hélio, hoje você... Primeiro o Lucas se machucou e a primeira opção sua foi colocar o Kevin lá em Araraquara. E agora, durante a semana, o Maranhão, que vinha de lesão, acabou ganhando a oportunidade como titular, né? Já na primeira oportunidade. Mais uma vez, foi um centroavante que não foi muito acionado. Tem alguma coisa errada com o modelo de jogo que não está privilegiando o centroavante para ser acionado e para receber mais bolas, para, de repente, criar, que é o terceiro centroavante que sai criticado. O Kevin também foi criticado na Araraquara, agora o Maranhão sai criticado novamente. É alguma coisa com o esquema de jogo? Como adaptar esse esquema de jogo para o centroavante conseguir funcionar mais em prol ao time? Isso me permite uma segunda rapidinho. Por que da inversão do lado do Herbert na hora da substituição do Emerson? Saiu o Emerson, entrou o Renan e o Herbert veio para o lado esquerdo. Teve alguma coisa a ver com a troca da lateral ou foi uma situação de jogo ali? Do Herbert. Eu queria que ele ficasse mais no mano a mano com o menino que tinha entrado lá, né? O Renato. O Renato é um atacante, né? Eu acredito que como o lateral deles, que era o titular, saiu, e o outro deve ter sentido alguma coisa ali, o Thiago, aí o Herbert, né? Como o Herbert é um cara que gosta de pegar no pé e ir para dentro, né? E o Renan é um lateral mais de centro, o Renan não é aquele lateral que passa aberto igual o Arms, então daria uma liga boa. E o Herbert, com aquela passada dele larga toda hora, para em cima. Foi mais por isso aí. E o Cachoeira tem uma função tática um pouco diferente, o entendimento dele é um pouco diferente. Eu queria que o Cachoeira pressionasse mais o Zé Mário, porque o Zé Mário estava fazendo uma série de 3 pelo lado aqui, e o Herbert estava deixando ele muito pegar, inverter e sair jogando. Para aproximar mais o Cachoeira para tirar isso aí. Em relação ao centroavante, temos que trabalhar, foi o que você falou. Eu tenho falado para eles, ele fala no vestiário, tem que chegar, tem que abastecer ele, tem um 9 lá. O Maranhão é diferente do Kevin, o Maranhão é diferente do Luca, né? Cada um com a sua característica. O Maranhão tem que ter jogado de fundo toda hora para ele, né? Mas não foi muito usado. Mas fiquei satisfeito porque ele faz um jogo muito sujo ali, ele não dá sossego para os zagueiros, ele consegue atrapalhar bem os zagueiros, não deixa os zagueiros sair. E tanto isso porque o João Paulo pegou várias vezes a bola, o Carlinhos pegou, então não deixa os zagueiros naquele centro ali. E como ele é um cara malandro, já é um jogo de força que ele gosta de fazer, nos ajudou bastante. Hélio, boa noite, Diego Alves da IPTV. Aqui no Guarani, nos últimos anos, aconteceram muitas trocas de treinadores e trocas às vezes rápidas, né? Claro que você pega 2024, por exemplo, foi o ano que o Guarani foi rebaixado, muita coisa aconteceu de maneira rápida por conta do cenário do time, mas analisando que você fez apenas o 5º jogo na Série C, né? Tirando os dias que você teve de pré-temporada, mas de jogo rolando, pouco mais de um mês, né? 5 jogos, e aí a gente, às vezes, nota uma certa impaciência, assim. Na sua visão, qual é o tempo, assim, mínimo, pelo menos, para que se possa analisar ou começar a analisar um trabalho de um treinador, né? Porque eu imagino que 5 jogos seja muito pouco ainda, né? Na sua visão, assim, o que você acha que, assim, ó, sei lá, 10, 15 jogos, tem algum tempo mínimo, assim, para se tirar ou começar a tirar uma conclusão sobre o trabalho de um técnico? Diego, eu não tenho
uma resposta, né? Falar para você, infelizmente a gente vive de resultado, né? Não tem o que fazer. Eu acho que um tempo mínimo aí é mais de 2 meses para frente, né, cara? Eu acho que o dia a dia também, quem tá aqui dentro tem que ver o dia a dia, né? Não sei quem que avalia às vezes a gente, né, os treinadores, mas eu acredito no meu dia a dia, né? Chegar às 7h30, ir embora às 5, deixar tudo organizado, cobrar os jogadores que eu tenho que cobrar, estar perto deles, estar conversando. Eu sou muito de conversar com o jogador, entender a história de cada um. Falo assim, eu sou muito de falar, entender o ser humano, né? Então, são muitos jogadores aqui, vocês podem perceber que eu não pedi nenhum jogador, né? Quem chegou foi o Carlinhos e Nayan, né? O resto é o mesmo jogador, não pedimos, nunca. E o João, né? Nunca falei pro Frontina, vamos, precisa trocar isso, trocar aquilo. Eu gosto de conhecer pessoas novas, comissão nova. O Lopes chegou, estou conhecendo o departamento médico, os doutores. Então, acho que a minha função como líder, né, é trabalhar com várias pessoas, cada um do seu jeito ali. Para mim é o dia a dia. Eu acho que entender os jogadores, para mim que é o mais importante, e o staff que está ali comigo no dia a dia. Depois do almoço a gente fica ali à tarde, vê vídeo, vê GPS, já conversa do dia seguinte, vê como é que vai estar o dia seguinte, chama o departamento médico. Então, eu acho que em nenhum momento assim a gente pensa em ser mandado embora, é só continuar o trabalho, não tem jeito. Obrigado, né?